Irmãos e irmãs caríssimos, paz e bem. Nós hoje celebramos um santo nosso, o franciscano brasileiro Santo Antônio de Santana Galvão, o conhecido Frei Galvão, nascido em Guaratinguetá. Esse santo, ele foi canonizado em 2007 por Bento XVI do Brasil. E a sua simplicidade e a sua dimensão de caridade, que se compadecia sobretudo dos enfermos, e que então começou a operar milagres e ser reconhecido pela sua santidade. Nós, na primeira leitura, continuamos a leitura da carta aos Efésios. Veja que esse texto, que muitas vezes deixa as mulheres indignadas, merece ser considerado no seu contexto histórico. Nessa sessão, o apóstolo vai falar da relação entre os cônjuges, da relação dos pais com os filhos e da relação dos patrões com os escravos. Porque esta era a família, o conceito de família, no momento que Paulo está escrevendo para a comunidade da Ásia Menor. Mas vejam que os textos que são conterrâneos e contemporâneos a este texto de Paulo, vai ter o mesmo conceito dos membros da família, mas vai considerar o esposo como o chefe que manda e a mulher deve obedecer. De algum modo, também isso está na carta aos Efésios, e que o pensamento de hoje é que esses poderes se dividem, que ninguém é o chefe do outro na vida de família, mas que precisa de uma evolução no diálogo. Talvez o pensamento que a gente deveria fazer hoje, meus caros, é que o marido e pai, ele muitas vezes se tornou ausente da família. Talvez para evitar conflitos, ele vai se distanciando e a esposa e mãe assume sozinha a vida da família. O marido parece mais um espectador do teatro familiar do que aquele que está envolvido. A falta da paternidade, da esponsalidade por parte de muitos homens se faz notar e se torna um problema na própria vida dos filhos. Então isso é uma consideração que deve cada família fazer, porque é um problema real que repercute na vida da nossa sociedade. Muitas vezes os filhos sentem falta do pai, a esposa sente falta do marido, mesmo que ele esteja presente, em alguns casos está ausente até fisicamente, mas se interessando com a vida externa, com a vida social do que com a vida da família. Ou seja, que é preciso uma corresponsabilidade na vida matrimonial, na vida dos pais. É preciso assumir a própria missão para o bem da família, o bem do casal, o bem dos filhos. Isso é um aspecto. Mas o apóstolo, ele vai, naturalmente, cada autor, porque diferentemente do Corão, que se parte do pressuposto que Deus escreve sem dar atenção ao instrumento secundário que é o autor humano, o Antigo Testamento e o Novo sempre partiu de um pressuposto que tem um ser humano nos seus limites, nas suas categorias, que escreve o texto. Então, o texto permanece palavra de Deus na sua limitação cultural, mas que também transmite muitos valores sobre a vida da família. Vejamos. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos, amai uns aos outros, sede solícitos uns para com os outros. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. O apóstolo parte de um pressuposto que o marido é a imagem do Senhor na família. Assim como a igreja obedece ao seu Senhor, mas isso também vai causar para o marido um grande empenho. Vamos chegar lá. Pois o marido é a cabeça da mulher. Mas como a igreja é solícita com Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. E agora vem a responsabilidade do marido para com a mulher. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama a si mesmo, alimenta e cerca de cuidados. Então, se por um lado se fala de uma solicitude da mulher, de um respeito da mulher
para com o marido. E veja que esse respeito e obediência nós fazemos a muitas pessoas no mundo, não por amor, mas por dinheiro, por status. Nós obedecemos a uma série de pessoas. Então, me parece que o maior problema aqui não é a obediência, porque ela deve ser recíproca no matrimônio. Também veja, em relação dos pais com os filhos, não é assim? Não é assim que Deus na Bíblia se inclina em relação a nós? Então, o amar uma pessoa nos coloca muito mais em uma relação de obediência. Mas, por outro lado, se fala que o marido, ele deve amar a sua esposa e dar a vida por ela como Cristo dá a vida. Na verdade, se eu tenho certeza de que uma pessoa me ama, sim, eu não tenho problema de obedecer a essa pessoa. Então, o problema não é somente no uso da palavra, mas é um problema muito mais complexo, de uma espiritualidade matrimonial, a ponto que o apóstolo assim continua: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Este mistério é grande. O matrimônio é um grande mistério. Um mistério de recíproca solicitude, de recíproca obediência, de recíproco amor. Se no matrimônio se viver verdadeiramente um amor recíproco, o casal não vai ter problema de se obedecer, de se ajudar, de se servir, de ser solícito, porque o nosso Deus age assim. Em todo caso, cada um no que lhe toca deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. No Salmo responsorial de hoje, assim rezamos: feliz és tu se temes o Senhor, se tem o trabalho, a tua esposa é uma videira bem fecunda, os teus filhos são rebentos de oliveira. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Meus queridos, vivemos um momento de crise das relações, também daquela das relações familiares. É um momento de, como casal, não buscar ajuda somente quando vem a crise. A ajuda se busca quando tudo está bem, porque um casal que não se buscou ajudar no momento de que estava tudo bem, não vai querer ouvir ninguém no momento de crise. Eu cheguei à conclusão, nesses anos de ministério sacerdotal, que todas as vocações vivem uma grande dificuldade. E você, casal, como eu, religioso, como sacerdote, nós não conseguimos sozinhos viver uma vocação. Então, um casal, ele precisa ter uma vida de igreja, precisa ter uma direção espiritual, precisa ter um grupo de pertença, para que ele tenha, ela, alguém que não seja só o marido, ele, alguém que não seja só a mulher, para que possa ajudá-lo a viver com perseverança e com qualidade de consagração o grande mistério do matrimônio. No Evangelho de hoje, Jesus vai falar em duas parábolas sobre o reino de Deus. Jesus fala isso depois daquele episódio da sinagoga, que ele não é compreendido, e vai mostrar assim que ali já se manifesta essa fragilidade do reino de Deus. Pequeno, insignificante como a semente de mostarda, que o homem pega e atira, que essa semente cresce e as aves do céu vêm para essa árvore. Insignificante como o fermento em quantidade que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, mas assim como a semente cresce e acolhe as aves do céu, o fermento na sua pequena quantidade é capaz de influenciar toda a farinha para que ela fermente, para que ela cresça. Caros irmãos, o reino de Deus não é algo para se ostentar, é um serviço. Esse desejo que está no nosso coração e que seria a destruição da religião, de buscar poder para a religiosidade deste mundo, não é aquilo que o Senhor quis para si, não quer para a sua igreja. Mas o reino dos céus é uma mostarda, é um fermento que através do nosso testemunho de vida vai transformando, vai dando um sabor. Hoje, um testemunho belo para se recordar é de famílias, de matrimônios, de pais, de filhos, de esposo, de esposa, que tem uma força de mudar a nossa sociedade com o seu testemunho.
Deus Pai de misericórdia, que fizeste de Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concedei-nos por sua intercessão favorecer sempre a verdadeira concórdia. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.